gostaria de saber de onde surgiu o inferno e se realmente existe. A questão do inferno, a gente vê na Bíblia ali a questão do inferno, o lago de fogo. Se a gente apresenta aqui no Na Mina da Verdade que não existe o inferno, por que a Bíblia está cheia de textos falando sobre isso? Quero ver. Vamos lá, meu amigo. Nós cremos, obviamente, que Deus castigará os ímpios e depois os destruirá num lago de fogo. O detalhe é que nós, de acordo com a Bíblia, localizamos esse lago de fogo no tempo certo, no momento certo. Então, muitos irmãos creem na existência desse lago de fogo hoje, né? Agora, a Bíblia não ensina isso. A Bíblia ensina que o lago de fogo existirá depois do milênio. Então, nós batemos nessa tecla, né? Quando estudamos Apocalipse, eu vou aqui dar alguns capítulos sugestivos para o meu irmão católico, para o meu irmão evangélico avaliar este tema à luz da Bíblia. Aqui em Apocalipse 19, dos versos 11 ao 20, aqui é mencionada a volta de Jesus. No capítulo 20, que segue em sequência nesse contexto, é mencionado o milênio. E depois do milênio, dos versos 7 ao 10, é mencionado o lago de fogo no verso 10, onde o diabo diz aqui, foi lançado no lago de fogo que arde com enxofre, onde já haviam sido lançados a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite para todo sempre. Então este lago de fogo é mencionado após o milênio. Aí você pode pensar, mas diz que a besta e o falso profeta já estavam nele. Não seja precipitado no raciocínio. 2 Pedro 3, 10 diz que quando Cristo voltar, 2 Pedro 3, 10 a 13 diz que quando Cristo voltar, a terra virará um grande lago de fogo. Então nós podemos perceber que há dois lagos de fogo, diríamos assim. Um será o fogo que tomará conta deste mundo por ocasião da volta de Cristo, e depois do milênio será aceso o lago de fogo do juízo final para castigo e depois destruição dos ímpios. Então é por isso que o verso 10 menciona a besta e o falso profeta já nesse lago de fogo. Não está falando aqui de um lago de fogo eterno, como se existisse desde agora, porque este lago de fogo de Apocalipse 20, verso 10, está localizado após o milênio. E quando menciona aqui a expressão dia e noite para todo sempre, nós temos que entender a expressão para sempre dentro do contexto bíblico. Na nossa cultura ocidental, para sempre é sempre um período sem fim. Na cultura bíblica não é assim. De acordo com o doutor H.G. Moule, um erudito evangélico, o termo eterno na Bíblia, ou para sempre, ele significa um tempo com fim ou um tempo sem fim. E ele demonstra isso. De que maneira? Por exemplo, a palavra aionios no grego, ou olam no hebraico, quando está ligada a um sujeito ou objeto de natureza eterna, a palavra significa para sempre mesmo, ou seja, um tempo sem fim. Agora, quando a palavra está ligada, ele explica a um sujeito ou objeto de natureza transitória, a palavra significa um tempo com fim. Então nós temos que avaliar em que sentido Satanás será atormentado para sempre, considerando que o termo para significar eternamente tem que estar ligado a um sujeito de natureza eterna. Nós temos que fazer uma pergunta: Satanás é eterno? Não, não é eterno. Só quem tem a imortalidade inerente e pode dizer assim, eu sou eterno é Deus. Isso de acordo com 1 Timóteo 6,17. Satanás não é eterno. Se Satanás fosse eterno, amigo que me acompanha, o pecado nunca teria um fim. Entendeu? O pecado e o seu originador sempre existiriam. Não é isso que a Bíblia ensina. Né? Então, Satanás será atormentado para sempre dentro do contexto, dentro da linguagem bíblica. O termo para sempre se refere a um tempo com fim. Então, vou lhe dar um exemplo.
Leia Isaías 34, versos 9 e 10. Ali diz que ao Deus castigar os edomitas, diz ali que os ribeiros de Edom se transformariam em piche e a fumaça subiria para todo sempre. O para todo sempre não significa um tempo sem fim, porque os ribeiros de Edom não estão queimando até hoje. É uma forma bíblica de descrever a irrevogabilidade do juízo divino. E não é um tempo sem fim, porque o termo para sempre ligado a Edom, Edom não é um sujeito de natureza eterna. Então o termo para sempre não significa algo sem fim. Então temos que analisar todo esse contexto para entendermos devidamente o assunto.